Provérbios, capítulo 11. A balança falsa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Riquezas não dão lucro no dia, Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua própria maldade cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. Quando um homem perverso morrer, perecerá a sua expectativa, e a esperança dos homens injustos perece. O justo é libertado do problema, e o ímpio vem em seu lugar. O hipócrita, com sua boca, destrói o seu vizinho, mas por meio do conhecimento, os justos serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija. E quando o perverso perece, há gritos, no caso, comemoração, né? Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos perversos é derrubada. Aquele que é vazio de sabedoria despreza seu vizinho, mas o homem de entendimento mantém sua paz. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Todo aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso, e aquele que odeia a fiança estará seguro. Uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. Um homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba sua própria carne. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas aquele que semeia justiça haverá recompensa certa. Para aquele que semeia justiça haverá recompensa certa. Como a justiça tende à vida, assim o que segue o mal persegue a sua própria morte. Abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são seu deleite. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente do justo será salva. Como uma joia de ouro, o focinho de um suíno, como uma joia de ouro no focinho de suíno, assim é a mulher bela que não tem discrição. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectativa dos perversos é a ira. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. Aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoará, mas bênção haverá sobre a cabeça daquele que o vender. Aquele que diligentemente busca o bem, procura o favor, mas o que busca o dano, esse lhe sobrevirá. O dano lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba a sua própria casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Maravilha, pessoal. Muitos ensinamentos aqui. Vamos a alguns ensinamentos aqui, né? A balança falsa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Isso aqui é um exemplo para aquela época, né? Que as coisas eram muito feitas na balança, transações comerciais, mas aqui fala muito sobre o que a gente faz quando ninguém está vendo, ou quando o poder está na nossa mão, né? Então, o que você faz? A pessoa, ela trapaceia, ela usa a força porque a decisão está na mão dela, ou ela é justa, ela busca aplicar a justiça. Por isso que a justiça, que é de onde vem os juízes, né, da justiça, são tão relevantes para fins de sabedoria, de prudência. É daí que vem a jurisprudência, né, que é o entendimento dos juízes, que deve ser aplicado na maioria dos casos.
Então, você entende que a base da justiça, do juiz, por isso que juízes são tão valorizados na nossa sociedade, porque essa lógica é bíblica. Quando você entende isso, eu quero ser juiz, eu considero esse fato de eu ter lido a Bíblia uma bênção na minha vida. Por quê? Porque isso me mostra a lógica da própria magistratura, para que serve um juiz, por que o juiz serve para isso, né? Que ele está lá com essa função de dizer o que é certo e o que é errado. Então eu quero ser o juiz ou procurador do Estado. Por enquanto eu não sou servidor público do Ministério Público, que também é uma função essencial da justiça, que pratica a justiça. O Ministério Público ele vigia para ver se os interesses da sociedade estão sendo corretamente defendidos e aplicados, né? Então, se não estiverem, ele vai até a justiça e pede para que seja aplicado corretamente. E o juiz tem essa função de decidir o que fazer naquele caso. Então, por aí você tira a importância disso tudo, da malha social, do serviço público, da administração pública. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. Até que tem a ver com o que eu falei anteriormente, né? Não é necessariamente ser rico ou ser estudado que vai te garantir ser sábio ou ser próspero. Mas muitas vezes a pessoa humilde ali, a pessoa simples, do interior, que não estudou, não tem estudo formal, ela tem a sabedoria porque ela teve a humildade, ela teve a simplicidade, ela aprendeu ali naquele ritmo dela. Maravilha. Só revisando, né? Então a integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores o destruirá. Por que a integridade do justo o guia? Porque o justo, a princípio dele é não estar com coisa errada. Ora, se ele não está com coisa errada, quando vier a punição, seja lá ela qual for, se for divina do ponto de vista, um raio para cair no céu onde tiver gente fazendo coisa errada, se for da polícia que vai pegar a gente fazendo coisa errada, se for outra coisa, o justo não vai estar lá, porque ele não mexe com coisa errada. Logo, ele não vai ser punido junto com os errados. Agora, se você é um transgressor, você vai estar no meio de quem faz coisa errada e quando a punição chegar, você vai estar lá. E de várias formas isso aqui. Ele fala isso de outra forma lá embaixo, que é o seguinte. A pessoa que retém mais do que é devido e fica com mais do que é devido, aquela própria quantidade que ela reteve mais do que era devido, vai fazer mal. Vai gerar os vícios dela. E aqueles vícios vão levar ela para a queda. Então, tudo isso é um cálculo matemático no final, né? Que se você tiver uma balança fiel, você, entendeu? Você conseguirá se manter bem. Por isso que quem é gordo, né? Com todo respeito, se você que tá me ouvindo for uma pessoa gorda. A pessoa perde o fio ali, o controle do que é equilíbrio, justiça é equilíbrio, do que é o equilíbrio alimentar, e a balança dela começa a pesar pro lado dela comer coisas que não deveriam. Claro, não deveria. Claro que ele pode ser uma questão de metabolismo e tal, mas isso é energético, amigo. Se você entender, isso é energético. Você vai conseguir, se você estudar e entender, você vai conseguir equilibrar a sua alimentação da forma adequada e seu corpo vai ter a forma que você desejar. Se você tiver disciplina para fazer o que é necessário. Depois que eu entendi isso, desde jovem eu entendi isso e eu nunca engordei. Quem me conhece sabe que eu posto muita comida, né, comida besta, macarrão, boto coisa, bacon e tal, como uma feijoada, umas comidas pesadas. Mas eu entendi como funciona essa balança, como funciona essa energia da comida. Isso eu posso dizer porque você está vendo aqui meu corpo, né? Eu não sou nem magro demais, nem gordo demais, tal. Então, eu entendi como funciona isso e eu sempre equilibro ali minha alimentação com essa questão energética. Se hoje eu comi uma feijoada, amanhã eu venho mais leve, eu venho com energia diferente, ou até na janta eu venho com energia diferente, com uma coisa mais leve, uma uva, um tomate, uma coisa assim, uma coisa úmida, uma fruta, para dar aquela limpada. Eu consigo sentir a energia dos alimentos. Tanto é que a mãe da minha filha, da Atena, lançou uma mentoria de emagrecimento exatamente porque ela emagreceu dessa forma, apenas mudando a alimentação, sem remédio mágico, milagroso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa justa, a pessoa que percebe esse senso de justiça, desse equilíbrio, desse entendimento, ela mesma se afastará do que é ruim e por natureza viverá o que é bom, que eu disse, né? Se você não está onde acontece coisa ruim, não tem como coisa ruim ficar te perseguindo. Pode acontecer uma coisinha fora da curva e tal, mas está dentro do aceitável. Tem gente que está dizendo, Juan, isso é impossível, mas tem gente que está dizendo, ele está falando óbvio, tá chovendo no molhado aí, não precisava nem estar falando isso. E tá tudo bem, né? Cada um vai entender de uma forma. Maravilha. O justo é libertado do problema e o ímpio vem em seu lugar. Isso também é muito interessante. O hipócrita com sua boca destrói seu vizinho, mas por meio do conhecimento os justos serão libertados.
Maravilha. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, buscar o conselho, né? Que a gente tem a figura hoje em dia do mentor, de alguém que já fez aquilo que você quer fazer, que já tem experiência naquilo. Você busca se aconselhar, você busca a experiência daquela pessoa e ela vai te passar toda uma série de ensinamentos que ela teve que aprender, que ela teve que errar e aprender para evoluir. E assim você pega portais do tempo. Por quê? Porque se você fosse sozinho, você ia ter que errar e acertar, errar e acertar. Por mais, claro, Deus dá a prudência, a gente estuda, a gente quer, mas dentro da sabedoria e da prudência, da busca por sabedoria e por prudência, está o fato de você ter que ouvir os mentores. Tanto é que esse livro que a gente está lendo, a gente está conversando com Salomão de 3.000 anos atrás e ele está sendo nosso mentor nesse aspecto de encontrar sabedoria. Entende quanto é relevante? O Salomão, não, tão qual a mãe da minha filha lançou uma mentoria de emagrecimento para mulheres que estão acima do peso, Salomão lançou a mentoria dele aqui sobre sabedoria para pessoas que querem sabedoria, que sentem que prestam demais. E assim por diante. Então, buscar os mentores, os conselheiros, né? Que aqui chamava de conselheiro, mas que a gente hoje em dia tem um nome moderno de mentor. Maravilha. Então, uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. Então, uma mulher graciosa retém a honra. A mulher graciosa seria o contrário daquela mulher que a gente leu alguns capítulos atrás. E os homens fortes seriam esses homens sábios, esses homens um homem abençoado, né? Maravilha. Continuando aqui. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia justiça haverá a recompensa certa. Gente, o perverso ele vem com a mentira, é um tapete, é uma areia movediça. E ele tenta botar um pilar em cima. Só que tão logo o pilar vai pesando, as pessoas vão sabendo do que ele contou, aquela informação vai se encontrando em outros lugares, a areia é movediça, então ela começa a afundar o pilar. Não sustenta, nunca vai ter peso em cima. Nunca vai sustentar, por mais que sustente, sempre vai desabar. A pessoa que trabalha com a verdade, com a justiça, ela bota o pilar, ali é a verdade, não vai mudar. A verdade não vai mudar. Você vai botar outro, vai botar outro. Enquanto for a verdade, você vai fazer o peso. Por isso que os engenheiros, eles retêm esses conhecimentos de sabedoria também, e eles conseguem construir prédios de inúmeros andares. Por quê? Porque eles estão botando o material certo. Por isso que tantos prédios duram tanto tempo, né? Porque eles estão colocando o material verdadeiro. Então, logo bote um material mentiroso, tente economizar demais no material de construção, tente não fazer os cálculos corretos, o prédio depois de um tempo ou entorta ou cai, né? Tirando a Torre de Pisa lá na Itália, que aquela linda está em pé. Mas para você ver, até isso ensina. O tanto que quando você faz uma coisa errada, você tem que trabalhar em cima. Pesquise depois a história da Torre de Pisa. A Torre de Pisa foi uma torre construída, salvo engano, num lugar que tinha uma terra meio... Ou tiveram que tirar a terra lá de perto, ou que a terra já era meio afundada, meio mole. Construíram a torre e ela começou a entortar. Já fizeram errado do começo, aí entortou. Aí, isso em eu acho que 1400, por aí. Não vou pesquisar não, mas vou falar e depois você pesquisa. Fizeram essa torre errada e ela entortou. Aí eles começaram a ajeitar, pegando terra e botando lá. Ela desentortou um pouco. Mas aí com o tempo, como ela estava errada, a terra começou a entortar de novo. E já mexi nessa torre. Deixa eu ver só aqui. Em que ano a Torre de Pisa começou a ser construída? Essa torre que eu estou te falando começou a ser construída em 1173. Ela ainda está em pé porque toda hora o povo mexe nela para ela não cair, mas ela é torta. Você já deve estar sabendo mais ou menos de qual torre eu estou falando, mas compensa você estudar essa torre e guardar ela como um ensinamento de quanto uma coisa mal feita ela cobra das pessoas, porque já gastaram o dinheiro de construir umas 5 torres ali ou mais por causa que fizeram mal feita no começo. Gente, aqui tem muitos ensinamentos, tá? Qualquer coisa você volta depois e ouve mesmo eu lendo, que vai fazer sentido, né? Mas é isso. Um abraço, até a próxima.